Olá, meu querido jovem, seja bem-vindo ao canal Terceiro Elias Profético. E nesse momento eu quero convidá-lo a se inscrever, caso você não seja inscrito, a deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas. Mas também eu quero aproveitar esse momento para lhe fazer um outro convite. Pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e vamos ver o que Deus tem a falar conosco. Vamos iniciar a lição de número 7, que vem com o seguinte tema: a oração na prática. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 9 a 18. E a Bíblia nos diz: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Então, pelo que você percebe, o exemplo que a lição vai utilizar para tratar acerca da oração será Ana, a personagem Ana. E, continuando o texto, a Bíblia diz: E disse-lhe Eli. Eli deduziu que ela estava embriagada. E aí ele vai dizer algo a ela: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E no decorrer do capítulo 1, a Bíblia diz que Deus atende o pedido de Ana. Ele vai abrir a madre de Ana, e aí a Bíblia diz que Eucana tem relações sexuais com ela, e após esta relação sexual, a Bíblia diz que Deus faz com que Ana engravide do seu marido, e aí surge Samuel na história. Então, por que Ana ela é importante aqui para a nossa lição? Porque é através do exemplo de Ana que nós vamos ver como a oração ela precisa ser praticada. Não basta apenas eu ter uma concepção teórica do que seria a oração. Eu tenho que ter a prática dela. Eu tenho que saber como orar e de que maneira eu devo fazer isso. Portanto, na parte de domingo, confiança pela oração, a lição nos diz que a oração nos liga a Jesus, a videira. Não é à toa
que a lição vai trazer o texto do Espírito de Profecia, que se encontra no livro Primeiros Escritos, página 87, e a serva do Senhor nos diz: se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva, pois, separados da videira, não temos forças. Por que precisamos estar conectados com Cristo? Porque se nós desejamos crescer, florescer, frutificar, precisamos estar continuamente ligados na ceifa e obter nutrição da videira viva. Porque muitas vezes os jovens não têm vontade de estar na presença de Deus. Porque muitos jovens não praticam boas obras e não têm prazer na oração, no estudo da Bíblia e não fazem nada para o reino de Deus. Por quê? Porque não estão conectados na videira verdadeira. Caso estivessem conectados, produziriam bons frutos, produziriam obras dignas, produziriam algo de bom para o reino dos céus. E é por isso que a oração, ela é fundamental para nós permanecermos no reino. Eu digo o seguinte: só poderá entrar no reino celestial aquele que primeiro busca Deus aqui. Só poderá contemplar a face de Deus e passar a eternidade na presença de Deus Pai e também do Espírito Santo aquele que tem um relacionamento com a Trindade aqui na terra. E a oração é o meio pelo qual Deus tem contato conosco. E é através da oração que Ele nos ouve e nos responde conforme o seu tempo determinado. É interessante que a lição, ela nos diz algo importantíssimo. Ela diz que Deus pode responder logo, no tempo certo, ou Ele pode negar o pedido. E isso nós precisamos ter em mente. Porque muitas pessoas deixam de orar. É porque elas esperam uma resposta imediata. Mas, de acordo com a Bíblia, só há 3 formas de Deus responder uma oração. Primeiro, imediatamente. A pessoa ora, a pessoa clama, a pessoa suplica e Deus responde. Segunda forma, Deus não responde de imediato. Ele vai responder num tempo determinado por Ele. 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Por quê? Porque Ele sabe o tempo necessário para nós recebermos aquilo que nós pedimos. Mas há uma outra resposta que Deus pode dar aos seus filhos, quando Ele nega responder aquele pedido, porque Ele sabe muito bem que esse pedido pode prejudicar não apenas a minha condução nessa terra, como na era por vir. Então nós precisamos estar atentos a esses fatos e nós precisamos estar dispostos a cooperar com o Senhor. E quando nós cooperamos com Deus, Ele transforma os nossos corações. Partindo para a lição de segunda-feira, oração perseverante. Muitas vezes, quando nós estudamos acerca da personagem Ana, nós achamos que ela clamou ao Senhor apenas naquele momento. Mas é interessante que o texto nos diz que Ana perseverou na oração. E o que fez Ana perseverar na oração? Você sabe muito bem que no contexto ali em que Ana vivia era uma era patriarcal, e nesta era patriarcal, o maior orgulho para o homem era ele ter muitos filhos. E quando uma mulher era estéril, não podia dar filhos àquele homem, de acordo com a lei de Moisés, aquele homem deveria procurar uma mulher, iria se casar com esta mulher
E essa mulher serviria para dar luz ao filho daquele homem. Sendo que o filho que aquela mulher, que é a segunda mulher, que ele pegou para si, não seria dela, mas sim seria da primeira. Mas o que nós podemos notar na história de Ana? É que Penina, que era a segunda esposa de Eucana, ela tinha filhos e esses filhos não eram de Ana, não pertenciam a Ana, mas pertencia à própria Penina. E a própria Penina se orgulhava e humilhava a Ana por ela não ter filhos. E por isso ela estava amargurada, estava triste e angustiada. E ela suplicava ao Senhor. Chegou em um momento em que ela foi ao templo de Deus, ao santuário de Deus que se encontrava em Siló, e a Bíblia diz que ela se prostra e ela clama a Deus, pedindo: Senhor, por favor, conceda-me um filho, para que o Senhor me tire da vergonha. Então, ela clama ao Senhor, só que ela não para nesse pedido. De acordo com a minha tradução, que eu li logo no início, diz que ela perseverou, a tal ponto que Eli achava que ela estava embriagada, porque ela orava no seu coração, mas seus lábios se moviam sem pronunciar nenhuma palavra. Mas o que nós podemos destacar desta lição? É que nós somos chamados a perseverar na oração. Acompanhe comigo, por favor. Eu não vou colocar esse texto na tela, porque eu gostaria que você procurasse esse texto. Vá comigo para Lucas capítulo 11. Nós vamos ver como esta oração ela está presente, essa oração perseverante, ela está presente principalmente nos evangelhos. Lucas 11, versos 9 a 10, a Bíblia diz: E eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, Jesus, ele nos mostra que nós devemos pedir, buscar e bater. Ou seja, a oração do cristão deve ser perseverante. Ele não pode orar apenas uma vez e acabou. Ele deve buscar, bater, pedir com insistência. Fazer com insistência aquele pedido. E é óbvio que isso se aplica em todos os contextos. Quando a Bíblia pede para nós perseverarmos na oração, está atrelado a mais do que coisas materiais, mais do que um trabalho, uma prova ou qualquer coisa que gira em torno aí do nosso bem-estar, dos nossos relacionamentos. Mas a Bíblia nos pede que nós devemos perseverar na oração em buscar o Espírito Santo. Tá bom? Paz de terça-feira, aparente silêncio. Salmo 62, versículo 8, a Bíblia diz, eu não vou colocar na tela, procure aí na sua Bíblia. A Bíblia diz: confie nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é nosso refúgio. Meus queridos, só uma forma de nós nos comportarmos diante do silêncio de Deus é confiar nele, sabendo que ele sabe o que é melhor para mim. Então, eu gosto muito da frase de um certo pregador. Ele vai dizer que se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que ele faz. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Então, ele sabe o momento certo de agir e de responder os nossos pedidos. E o que nós precisamos fazer? Confiar nesse Deus. E aí a lição vai nos dar algumas dicas práticas. Ela vai dizer que nós precisamos buscar a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Segundo, precisamos examinar nossas motivações do porquê eu faço tal pedido, porque eu quero aquilo.
Eu preciso examinar o coração, porque muitas vezes eu peço algo que é algo egoísta, que eu quero que seja para mim e que não vai beneficiar os outros. Terceiro, verifique se há algum pecado acariciado no coração. Quarto, permaneça em Deus, em sua palavra. Quinto, ore com fé. Sexto, mantenha um coração humilde. Sétimo, persevere na oração. Oitavo, perdoe os outros. Nono, lembre-se de que Deus vê o quadro completo e sabe o que é melhor para nós. Se nós entendermos estas dicas, nós saberemos nos comportar diante do silêncio de Deus, ou aparente silêncio de Deus. E tudo isso ocorre quando eu passo a confiar nele. Para nós encerrarmos, eu gostaria que você olhasse para a sua lição, porque nós vamos sanar algumas dúvidas em relação à oração. Então, cada dúvida tem um comentário. Eu vou ler a dúvida, eu vou ler o comentário e eu vou comentar em cima, tá bom? A primeira pergunta que surge sempre quando nós tratamos acerca da oração é: por que orar se Deus já sabe de tudo? Note que a lição vai trazer o texto do Espírito de Profecia no livro Caminho a Cristo, página 59. Ellen White diz: não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. O Senhor conhece nossos anseios e necessidades e lê as intenções do coração. Porém, a oração interrompe a correria, leva-nos a reconhecer que Deus é soberano e nos coloca aos seus pés. Então, por que nós devemos orar, mesmo sabendo que Ele sabe a nossa oração? Não é que Deus necessite dela, mas nós necessitamos da oração. E a oração nos aproxima desse Deus soberano e nos faz conhecer mais acerca da vontade dele. Segunda pergunta: por que orar quando tudo vai bem? A lição diz: a autossuficiência e o orgulho podem se tornar grandes barreiras a uma vida de oração sólida. Então, muitas vezes, quando tudo vai bem, deixamos de orar. E por que nós devemos orar quando tudo parece ir bem? Porque quebra o nosso orgulho, quebra a nossa autossuficiência e nos faz depender dele. Terceira pergunta: qual é o papel da fé na oração? A dúvida enfraquece a experiência de oração. Precisamos nos aproximar do Senhor, crendo que Ele pode nos conceder o que é melhor e que tem sabedoria para fazer o que é certo. Então a fé nos ajuda a crer que Ele sabe o momento certo de responder aquela oração, aquela petição. Com quem devemos orar? Devemos orar antes de tudo em particular, pois a oração e o estudo da Bíblia forma a base do relacionamento pessoal com o Senhor. Também devemos orar em família, ou em pequenos grupos, ou em comunidade. Ou seja, devemos orar em todo o tempo. E aqueles que desejam ou necessitam da nossa oração, é aí que nós devemos perseverar ainda mais nessa prática. E a última pergunta: como podemos ouvir a Deus? Simples. A oração é mais do que despejar palavras. A oração, ela nos limpa e ela nos aproxima mais de Cristo. É na oração que você vai praticar a reflexão. Você ora, você fala, você clama e depois você para, pois é no silêncio que nós podemos ouvir a voz de Deus. E com isso, eu quero encerrar lendo o último texto do Espírito de Profecia, e Ellen White diz que é por meio da oração sincera somos ligados com a mente do infinito. Pode ser que não tenhamos no mesmo momento fortes evidências de que a face de nosso Redentor
se inclina sobre nós em compaixão e amor. Mas é isto que realmente acontece. Podemos não sentir o seu toque, mas sua mão compassiva, amorosa, está sobre nós. Portanto, quero encerrar fazendo um apelo. Não desista. Persevere na oração. Talvez você esteja orando por um ente querido, ou pelo batismo do Espírito Santo, ou por qualquer outra coisa. Não desista. Clame ao Senhor e, acima de tudo, confie. Deposite a sua esperança naquele que tudo sabe, naquele que pode ver todas as coisas e naquele que sabe o fim de todas as coisas. Eu quero convidar você a orar junto comigo. Senhor Deus e Pai, independente se o Senhor vai responder ou não, da maneira como queremos, desejamos colocar diante de Ti toda a nossa esperança, toda a nossa fé, sabendo que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Abençoe esta pessoa que ora junto comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem. Eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral, conexão, fortaleça seu relacionamento com Deus.